o Evangelho é a segunda revelação das leis de Deus. Então, essas leis de Deus é que representam isso, Adriana, exatamente, revelações. Essa revelação é que é a palavra, porque a palavra de Deus são as suas leis, que nos chegaram até hoje. Nós, aqui na Terra, temos 3 revelações da palavra de Deus. Primeira, os 10 mandamentos, em que quem nos trouxe, né, veio do alto diretamente num fenômeno físico, lá na sarça ardente, em que Moisés ouviu, né, um fenômeno de voz direta, e, ao mesmo tempo, tivemos um fenômeno físico, que foi o quê? A inscrição em tábuas de pedra. E aí Moisés foi aquele que trouxe, foi o médium de transporte das tábuas. Ele recebeu e ele levou ao povo. Teve depois, sim, que Adriana, exato, foi a segunda revelação, isso mesmo, Adriana. Moisés depois, porque era ainda um povo muito, muito endurecido, ele teve que criar um corpo de leis. Ele tinha os 10 mandamentos, as leis de Deus. Essa é uma revelação. As leis mosaicas, as leis que Moisés fez para botar um pouco de freio naquele povo extremamente imaturo, são as leis de Moisés, não são de Deus. Por isso que Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Mas isso quer dizer, e porque ele tinha a sua, vamos dizer assim, a sua ligação era com Deus, então ele veio cumprir as leis de Deus. As leis de Moisés, ele não tinha parte com elas. E daí ele curava no sábado. Era permitido curar no sábado? Não, a lei de Moisés dizia que ninguém podia fazer nada no sábado. Até hoje os ortodoxos fazem isso, não os judeus. Mas Jesus curava no sábado dentro da sinagoga para mostrar que o seu compromisso era com Deus, com as suas leis. E ele diz, particularmente sobre o sábado, que o sábado foi feito para servir o homem e não o homem ao sábado. E vamos lembrar que o próprio tempo também é uma criação de Deus, não é? Deus criou o tempo para nos ajudar no nosso sentido de construção. Essa ideia de passado, presente e futuro, sabemos que no mundo espiritual isto não existe, não é? Existe nas nossas mentes ainda imaturas, porque nos ajuda a construirmos melhor esse processo de ensino-aprendizagem que nós precisamos desenvolver. Daí essa ideia de continuidade, passado, presente e futuro, para as nossas mentes ainda imaturas, ela é importantíssima. Então, o tempo foi criado para nos servir. Então, nós não temos que nos deter na construção do bem que precisamos construir em nós, a partir das leis de Deus. Não precisamos nos deter se eu só vou fazer bem segunda, quarta e sexta. Por quê? Sei lá, porque alguém disse, é isso que dá certo, isto não faz nenhum sentido. Okay? É claro que quando Moisés criou isto, ele tinha objetivos, propósitos, para aquele grupo que ele tirou do Egito, profundamente viciado, depois de tanto tempo como escravizados, em várias ideias que não eram do seu próprio povo, mas ideias que eles trouxeram de outra cultura. Então, lá foram aqueles 40 anos, não é? Tinha que se passar geração para que as ideias fossem, de novo, nem chamemos de renovadas, mas retomadas da cultura hebraica. Okay? O povo estava muito dissociado disso tudo. Tanto que quando ele subiu lá no Monte Sinai, quando ele voltou, já tinham criado um deus pagão, um bezerro de ouro. E aí ele quebrou as tábuas, foi difícil.
Não devem ter sido os momentos fáceis, não é? Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Moisés, Evangelho, Espiritismo. Muito bem. Nesse caso, não é Moisés, são os 10 mandamentos. A revelação são os 10 mandamentos. Revelação são as leis de Deus. Os 10 mandamentos, o Evangelho, que Jesus também nos trouxe nele. Moisés foi lá e pegou no Monte Sinai. Já Jesus não pegou em lugar nenhum. Jesus trouxe nele. Ele era a pureza das leis de Deus. E ele trouxe essa vertente para espíritos mais amadurecidos, que é a vertente do amor de Deus. Nos 10 mandamentos nós temos um Deus muito... Não, exatamente criancinha pequena. Não, nem explico por quê. Já veio Jesus e nos traz o Evangelho como as leis do amor, as leis do desenvolvimento mesmo espiritual da criatura humana. E aí, no século XIX, chega até nós a doutrina espírita. Ora, nós não estamos tentando impingir a quem quer que seja, que não seja espírita, esta verdade. Vamos voltar à história da verdade, não é? Esta é verdade para nós espíritas. Nós a validamos. Não adianta chegarmos para outra pessoa e dizermos, não sabes de nada, é o espiritismo, e todos nós viveremos juntos nos ideais espíritas no futuro. Isto não faz sentido nós passarmos uma coisa dessa. Não poderíamos considerar isso uma enorme violência? Ao respeito que a ideia do outro merece? Assim como a nossa merece respeito também. Então, para nós, sim, significa a terceira revelação das leis de Deus. Para nós faz sentido? Ótimo. Mais sentido fará quando nós praticarmos isso. Vivermos isso como a verdade que consideramos e dizemos que é. Não é justo. À medida que nós dizemos que consideramos o Espiritismo como a terceira revelação das leis de Deus, e aí quem nos traz? Kardec? Não. Quem nos traz esta revelação são os espíritos. Kardec não traz nada. Kardec não pega tábua nenhuma em lugar nenhum e traz e diz, olha isso aqui. Mas ele vai ter um trabalho que só uma mente como a dele, preparada como a dele, poderia fazer, que seria codificar aquilo que os espíritos trouxeram. Não é? A verdade que nos foi trazida do mundo espiritual pelos espíritos, através da mediunidade, e Kardec, então, se debruça nessa nova realidade que o século XIX abre como ferramenta, e, utilizando o seu conhecimento, o seu gênio de cientista, através do método experimental, ele codifica a doutrina espírita. Né? E daí ele ser o codificador. Certo? Quem trouxe a doutrina foram os espíritos. O que Kardec fez? Ele criou um método onde ele construiu todo o corpo doutrinário. E nós não podemos pensar que isto foi feito à revelia do acompanhamento da espiritualidade superior. O único realmente que teve muitos espíritos iluminados que o ajudaram, mas que trouxe em si todo o projeto da passagem dessa revelação, foi Jesus. Certo? Então, houve uma enorme equipe de espíritos iluminados coordenados pelo espírito de verdade. Toda a coordenação da elaboração da doutrina espírita, ela vem de uma falange de espíritos que tem à frente o espírito de verdade. E se nós queremos saber quem é o espírito de verdade, é só buscarmos as suas mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo. Originalmente, nós as encontramos na Revista Espírita, em vários momentos, em que ele, pelo próprio teor, conteúdo das mensagens, nós percebemos
de quem se trata. Certo? Ai, quem é? Vou deixar vocês irem lá ler primeiro, depois vocês me copiam. Não é qualquer palavra, mas a verdade. Exatamente, Regina, exatamente. É a verdade, é a revelação da lei de Deus, daí ser a verdade.